Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu vou fazer a versão 2.0 do Flappy Bird para vocês. Esse é o vídeo aqui mais acessado do canal, então eu resolvi fazer ele melhor, mais simples e mais explicado para vocês aí que estão acompanhando o canal, certo? Então, deixa aquele like já, se inscreva no canal se você não for inscrito. Eita. Esse aqui vai ser o resultado do jogo, deixei ele aqui um pouquinho mais fácil só para a gente testar. E é isso aqui, é o Flappy Bird normal. Então se prepara, pega aí seu computador e vamos lá. Então para começar, nós vamos aqui desde o início, vamos criar um novo projeto. Coloquei aqui o Flappy Bird 2025, criei uma pasta no meu computador. Vou selecionar mobile porque é mobile. Aqui eu vou colocar none e dar um create. Enquanto ele abre lá, eu vou mostrar para vocês aqui a pasta. Eu criei uma pasta aqui, Flappy Bird 2025. E aí, essa pasta aqui, ó. Essa pasta aqui são os assets que vocês vão precisar, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do meu Google Drive que vocês vão entrar lá e baixar. Vai estar numa pasta compactada e aí vocês descompactem e colocam aqui para dentro. Então eu vou adiantar aqui, ó, vou criar uma pasta chamada recursos e vou colocar aqui dentro o conteúdo que eu baixei aqui, Ctrl A, Ctrl C e vem aqui dentro de recursos e colo, tá? E eu vou fechar e aí, ó, carregou aqui. A outra forma de fazer, para quem não sabe, também é clicar com o botão direito aqui no File System e criar outra pasta que eu já vou criar aqui, ó, cenas e vou criar outra pasta chamada scripts. Então assim a gente organiza aqui melhor o nosso projeto. Vamos do começo, de novo, né? Vamos aqui no 2D, tá? E aí vamos colocar a resolução certa. Então o primeiro passo do nosso game é colocar aqui, ó, Project Settings. Vamos vir aqui na Window, coloca aqui 288 por 512, que é a resolução dos assets. E o que mais que a gente precisa? Vocês podem brincar aqui no Stretch Mode, mas eu não vou fazer isso agora. Se você for exportar para um celular, vocês vão ter que brincar aqui, Canvas Item, ou mudar aqui. Mas o que a gente precisa é no Rendering e Texture. Vamos colocar aqui para Nearest, na primeira opção. E aqui também, ó, Input Devices Pointing, tem que ligar esse Emulate Touch for Mouse. Tá, se sua versão está em português, vou passar de novo rapidinho. Então é Display Window, tá? Deve ser janela. Mexe aqui, 288 para 512. Renderização, texturas, coloca Nearest. Esse aqui eu acho que está igual, ou seja, a primeira opção. E aí vem aqui Input Devices, dispositivos de entrada, Pointing, deve ser a primeira opção. E a primeira opção também, liga. Então, se você está em português é assim. Ó, assim que eu dei um zoom out, zoom in, ele atualizou aqui o tamanho que eu quero. E a gente vai criar a nossa primeira cena, que vai ser a única cena que vai rodar o jogo. Vai ser uma cena 2D. Eu vou usar esse atalho aqui e vou renomear. Vou renomear para Main View e aí eu vou salvar. Eu apertei Ctrl S, mas se vocês quiserem salvar aqui, o Project Save Scene, também tá na mesma. E salva aqui dentro dos cenas e save. E aí agora eu vou adicionar tudo que eu vou precisar da minha cena principal. Antes eu vou adicionar o background só para a gente ter um visual aqui, para a tela não ficar cinza. Para adicionar o background eu vou adicionar dois nós iguais, duas vezes na verdade, Canvas Layer. Então eu adicionei dois Canvas Layer para a gente ter como controlar o que é fundo e o que é botão, interação e label e tudo mais, tá dentro da nossa cena principal. Então, como eu falei, eu vou vir aqui no fundo layer, que eu dei o nome de fundo layer, e vou adicionar um nó que chama texture rectangle, ou textura retângulo, tá? Esse carinha aqui. E esse carinha aqui, se eu abrir aqui um inspector, a primeira propriedade dele é texture, ele está esperando alguma coisa. Então vou vir aqui em recursos, pegar aqui ó, backgroundday.png e vou arrastar para cá. Então eu vou deixar esse fundo layer tá pronto. Eu só vou mexer em uma propriedade dele já, porque é visual, que é essa primeira opção, layer, e eu coloco -1, porque o background vai ficar no layer -1, ele vai ficar no fundo, para trás de tudo. Então ele não vai atrapalhar, não vai ficar em cima de nenhum outro elemento durante o nosso desenvolvimento. E o UI layer vai ser responsável por tudo que é UI, que é label e botão. Vou adicionar então mais duas texturas aqui, ó, retangulares, mais dois desse nó aqui. Eu vou usar os atalhos para ir mais rápido. Vou renomear. Então Game Over e Tutorial. Vamos terminar de adicionar. Eu preciso de uma label para
pontuação, que eu vou chamar de score. Na verdade eu vou chamar de score label. E aqui eu vou adicionar mais um, que vai ser o botão de Restart Game. Então é um botão comum e chama ele de Restart. E aí quanto melhor a nomeação aqui, melhor para vocês não se perderem, tá? Então eu dei uma nomeação melhor. E assim como o fundo layer, vou terminar de configurar aqui o visual. Então eu vou clicar no primeiro, que é o Game Over Texture. E aí, como vocês já imaginam, eu arrasto GameOver.png. E aí eu vou ajeitar na mão aqui. Vamos passar para o próximo tutorial, é esse taptap.png, que é tipo um tutorial também, vou ajeitar um pouco na mão aqui. O Score Label, eu começo com 0 aqui no texto, para a gente ter uma ideia de onde ele vai ficar. E ele recebe uma fonte, tá? Tem uma fonte aqui, é .ttf, e aí para usar a fonte eu tenho que criar aqui. Na verdade é mais fácil criar esse Label Settings, então ó, New Label Settings, clique em cima dele aqui, fonte, aí ó, Empty, é só arrastar para cá e ele vai usar a fonte, tá vendo? Mudou aqui, ó. E aí eu gosto de pegar esse outline e deixar em branco, e esse aqui, a cor, eu coloco em preto. E aí o outline a gente vem aqui e coloca 5 ou 6, assim. E aí aumenta a fonte para 25 e deixa aqui mais ou menos no meio, pronto. E aí tá feito o UI, na verdade falta o Restart Game, falta o botão, e aí coloca ele mais ou menos aqui. Depois você pode ajeitar isso direitinho. Então, essa parte está feita. E vamos terminar de adicionar os elementos da main view. O primeiro nó que eu vou adicionar mais vai ser um timer, que a gente vai usar depois. Esse timer, ele vai ser de 2 segundos, tá? Mais fácil colocar aqui. E one shot, certo? Então, vou salvar aqui o que a gente fez. Mais um nó adicionado, vamos adicionar outro nó, que vai ser uma área 2D. Essa área 2D, eu vou chamar ela de Touch Area, que vai ser uma área para a gente reconhecer o toque do celular, que vai ser aqui, ó, a ação do passarinho. E aí ele precisa de uma Collision Shape, então dentro dele aqui, ó, eu vou adicionar uma Collision Shape. Esse aqui, Shape 2D, e aí ele está reclamando de novo que ele precisa de um Shape. Então vem aqui, primeira propriedade, New Rectangle, e só faz assim, ó, só arrasta aqui rapidinho. E aí cobre todo o background, certo? Configurei esse nó, vou salvar aqui. Vamos para o próximo nó. O próximo nó vai ser um nó de auxílio. Eu vou adicionar e depois eu explico. Na verdade é mais uma área 2D, só que vai ser um reset. Vai ser reset area, que ele vai apagar aqui os nossos canos que vão passar para a tela para não dar um overflow, né? Não colocar muito objeto e estourar a memória do joguinho, tá? Isso é importante. Então coloca aqui a Collision Shape também, ó. E aí agora você dá um shape para ele, arrasta ele para cá, ó, e faz assim, tá? Uma coisa bem simples. Pensa que os canos vão passar para cá e a gente vai apagar isso, tá? Mas deixa mais ou menos aqui. Depois a gente vai mexer nele. Eu só queria adicionar todo mundo aqui da nossa main scene, que eu chamei de main view, para vocês terem completinho, tá? Então é um canvas layer menos um aqui com nosso background, esse UI layer que são os elementos que a gente vai usar daqui a pouco e fazer a lógica do jogo, o timer que vai usar para criar mais canos, então a cada 2 segundos a gente vai criar um cano, a área de toque para fazer a lógica do toque, a ação do passarinho e esse reset area que vai apagar os canos. Então nossa cena principal está completa visualmente com todos os nós, todos os elementos visuais. Então deixa aquele like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Esse projeto aqui, inicial, vai estar disponível no Patreon, então exatamente do jeito que tá, eu vou salvar e vou fazer um upload no Patreon. E acompanhe aqui no canal os próximos vídeos para a gente completar esse joguinho. Muito obrigado e até a próxima.